doença de Parkinson. E muita gente ficou assim, nossa, ela é muito jovem, só tem 49 anos. Pois é, você já ouviu falar dessa doença, eu tenho certeza, mas você conhece de fato o que é o Parkinson? Eu estou recebendo aqui o Dr. Newton Magalhães, neurocirurgião e especialista em Parkinson, que vai tirar todas as dúvidas, inclusive já começo aí disponibilizando o nosso telefone, está na telinha para você mandar as suas perguntas e participar aqui desse bate-papo. Seja bem-vindo, Dr. Newton, muito prazer conversar com você pelo aqui, principalmente para a gente falar de um assunto que, assim, poucas pessoas conhecem de fato o que é o Parkinson, já ouviram falar. Às vezes tem até uma pessoa dentro de casa que sofre com a doença. Mas, de fato, vamos começar falando sobre o que é o Parkinson. Que doença é essa que pode acometer, inclusive, como a gente viu recentemente aí, a nossa colega jornalista, 40 e poucos anos, acometida da doença. Bom dia. Sim, bom dia. Obrigado pela oportunidade. A doença de Parkinson, ela pode acometer pacientes jovens e pacientes idosos, né? O mais comum é pacientes acima de 60 anos, que atinge cerca de 1% da população nessa faixa etária. Mas existe a forma de Parkinson juvenil, que é principalmente esses Parkinsons mais jovens, abaixo de 50 anos, e mais recentemente nós estamos classificando abaixo de 40 anos. Eu já consultei pacientes com Parkinson com 20 anos de idade. Então existe uma forma genética familiar que é transmitida por um gene, né, e pode acometer pessoas jovens, mas existe uma forma esporádica, né, que não sei se é o caso do jornalista, que pode atingir a pessoa sem ter um parente na família. Mas isso para a gente que é da área não é espantoso, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho, doutor, sobre se há sinais que possam antecipar e dizer assim, eu já estou começando ali com uma situação que pode ser o mal de Parkinson. Olha, a doença de Parkinson ela começa muitos anos antes da gente observar os sintomas motores. Sim. Os sintomas motores são os movimentos lentos, tremores, né, rigidez nas articulações, mas está bem documentado que outros sintomas começam bem antes, por exemplo, distúrbio do sono, distúrbio do olfato, né, constipação intestinal, mas são sintomas gerais que a gente não consegue determinar se realmente aquela pessoa vai desenvolver a doença de Parkinson. A gente diagnostica de forma retrospectiva quando a gente faz um diagnóstico desse. Mas o primeiro sintoma do Parkinson não é o tremor, não é a rigidez, é a diminuição do olfato. Diminuição do olfato. Olha aí, esse detalhe eu não sabia. Quer dizer, você começa a não sentir o cheiro das coisas? Às vezes não percebe, porque isso acontece de forma lenta, mas é só para as pessoas entenderem que não existem outros sintomas além dos sintomas motores, né? Às vezes começa com uma dor na perna, uma dor na coluna, porque ele está com dificuldade para andar, aí o organismo começa a forçar a marcha, né? Mas nem todos os pacientes vão apresentar aquele tremor clássico que a gente espera. 35% não tem tremor, e nesses casos demora-se mais a chegar ao diagnóstico. Olha aí, interessante. E o senhor me deu um gancho agora que eu estava curiosa para perguntar. Dores, a pessoa sente? Sente. Cerca de 15% dos pacientes com doença de Parkinson, eles sentem dores por dificuldade de fazer movimentos, dificuldade de se exercitar, né? A rigidez, ela atinge não só a musculatura, mas também as articulações, e isso fica, o paciente faz com que ele se torne mais propenso a ter dores. Nesse caso, quando já está no início da doença, além de eu querer saber sobre as recomendações e principais orientações, como é que a família deve se comportar, o ambiente familiar, digamos assim, a logística? Porque eu já conheci uma pessoa que tinha a doença de Parkinson e aí a casa teve que ser toda adaptada para a melhor locomoção. Como é que a gente explicaria isso? A doença de Parkinson, quando é diagnosticada bem no início, bem tratada, hoje nós temos diversos recursos, né? Nós temos as medicações clássicas, mas hoje nós temos também um tratamento cirúrgico que está sendo feito cada vez mais precoce. Então é possível a pessoa ter uma vida normal se for bem tratado, bem diagnosticado. O que acontece na maioria das vezes? É que os pacientes não aceitam o diagnóstico, não querem aderir ao tratamento, não querem tomar as medicações e ficam pulando de médico em médico para até aceitar aquele diagnóstico, até ver se tem um diagnóstico diferente. Isso, às vezes, causa problemas, né? Dificuldade de tratamento. E quando chegam no especialista, aí chegam já numa forma mais avançada.
Então, a velocidade da doença, o agravamento da doença, ele é muito diferente de paciente para paciente. Tem pacientes que têm 10 anos de doença e está bem, consegue fazer seu trabalho, sua rotina, dirigir carro. E tem pacientes que com poucos anos, 5, 6 anos de doença, já está bem debilitado. Então, isso é muito variável. E o neurocirurgião é o médico indicado para isso? Sim, existe a doença da neurologia, né, neurologista ou neurocirurgião, que se especializa no tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Existem hoje, né, os especialistas em movimentos anormais, né, que é uma sub-área da neuro, tanto é neurocirurgião como neurologista. Então é importante saber que entre os neuros, né, existem os que são especialistas em movimentos anormais. Então, as pessoas que buscam a segunda opinião, que estão com dúvidas se estão realmente com doença de Parkinson, é importante procurar um neuro especialista em movimentos anormais, seja neurologista ou neurocirurgião. Vamos falar esse detalhe desses movimentos anormais, mas antes eu queria pedir ao pessoal aí de casa, olha, tem aí na telinha o nosso WhatsApp, pode sim, pessoal, mandar perguntas, olha, 3262-0404. Manda aí sua mensagem de texto ou seu áudio, se você quiser também mandar. Mas interaja aqui com a gente, essa é a oportunidade de você esclarecer suas dúvidas. Às vezes a gente tem um paciente em casa, tá ali já começando os primeiros sinais, não sabe o que fazer. Essa é a sua oportunidade. Então manda aí o seu WhatsApp pra gente. Você falou aí alguns movimentos. Que seriam esses movimentos que já são sinais da doença de Parkinson? Os movimentos, primeiro são os movimentos lentos, né? Dificuldade de realizar a rotina, de andar, de se exercitar, de dirigir, né? Então, o paciente anda mais lento, ele parece assim uma forma de um boneco de plástico, anda mais devagar. A mímica facial muda também, as expressões faciais, ele não consegue sorrir com facilidade. E o tremor clássico, né? Às vezes começa lenta um dedo, vai atingindo a mão, né? Mas classicamente começa de um lado, depois atinge o outro lado e vai avançando. Muita gente tem medo de, quando começa algum tipo de situação como essa, dizer, não, é um AVC. Ah, eu estou tendo um problema cerebral aqui diferente, um acidente vascular cerebral, enfim, uma coisa toda. Porque perde-se alguns movimentos, né? Eu queria que o senhor me esclarecesse aí um pouquinho sobre a diferença. Veja, a doença de Parkinson, ela pode ser também provocada por medicações. Sim. Existe doença de Parkinson reversível, né? São causas que não é a doença de Parkinson clássica. Então, muitas vezes são medicações tomadas em excesso para outras situações, como, por exemplo, medicações que são prescritas para tontura, né? Como flornarizina ou outros fármacos, né? Então, é preciso fazer um diagnóstico correto nos pacientes para saber se é uma causa reversível ou não. E também pode acontecer após um AVC, né? Subitamente, quer dizer, pode piorar ou acelerar. Não, pode surgir por causa de um AVC numa área específica, de uma isquemia numa área específica do cérebro. Então, existem várias causas que levam ao desenvolvimento do parkinsonismo. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo como é importante a gente conversar? Porque no consultório a gente não vai tirar essa dúvida. Sim. Só assim, num espaço como esse. Já tem pergunta aí, o pessoal, a gente vai colocar, e vamos aqui aos poucos colocando a pergunta do pessoal aí de casa. Vamos chamar aqui no telão? Bom dia, Sabrina. Sou Josilene de Mari. Gostaria de saber do doutor, porque tenho muitas dores nas articulações, tenho tremores nas mãos e muita insônia. E ultimamente não estou sentindo tanto olfato. É possível, né? É possível que ela tenha sintomas de parkinsonismo. Os distúrbios do sono na doença de Parkinson são distúrbios do sono REM. São os sonhos vívidos. É uma fase do sono em que nós devemos estar 100% relaxado, com os músculos relaxados. Como não estamos, né, como o paciente não está, eventualmente ele pode se movimentar, ele pode vivenciar aquele sonho. Então, às vezes, não é só a falta de sono, é preciso ter um distúrbio do sono. O paciente, por exemplo, ele tenta correr, tenta andar enquanto está dormindo, ou tenta agredir a pessoa que está ao lado, agredir objetos. Então é preciso estudar o caso, né? É possível que ela tenha sintomas sim, de parkinsonismo. A orientação agora seria ela procurar um neurocirurgião, né? Para poder já iniciar algum tipo de tratamento. Mandar um abraço aí pro pessoal de Mari que está assistindo a gente, viu? Obrigada, Josilene, pela sua pergunta. O pessoal pode continuar mandando aí. Eu fiquei curiosa para saber também, porque quando você falou, doutor, a respeito de a face muda um pouco. Com relação a isso, muda também a questão da mastigação? As pessoas vão ter algum tipo de problema para falar? Sim. Nas fases mais avançadas da doença de Parkinson, o paciente tem dificuldade de cortar os alimentos,
tem dificuldade de ingerir os alimentos, né? Tem dificuldade para falar, né? A fala fica mais arrastada, fica mais lenta. Ele não consegue falar as palavras completas, aí as pessoas familiares ficam pedindo para ele repetir palavras. Então é importante ter o acompanhamento de um fonoaudiólogo, né? E todo paciente com doença de Parkinson diagnosticada tem que ter um acompanhamento do fonoaudiólogo para evitar esses problemas. Nesse caso, deixa eu logo colocar uma pergunta aqui na tela. Vamos lá. Mais uma. Bom dia, gostaria de perguntar ao especialista se o chamado tremor essencial tem relação com o mal de Parkinson. Olha, em tese não. O tremor essencial é um tremor leve, que dificilmente progride como a doença de Parkinson, que acontece em muitas pessoas jovens e é familiar. Geralmente os pais, os avós têm, e tem uma propensão maior, 1,5 vezes maior a chance de desenvolver Parkinson na velhice, mas não tem uma relação direta, né? Tremor essencial é uma doença e Parkinson é outra doença, né? E o tremor essencial é bem mais simples de tratar. Tá aí, muito bem. Tem mais outra pergunta, vamos colocar, vamos dar aí prioridade ao pessoal de casa. Bom dia, minha esposa está sentindo muita dor no joelho. Será que é mal de Parkinson? Olha, provavelmente não, né? A dor no joelho bem localizada, tem que pensar... Que não é uma dor só específica, né? Tem que pensar no problema articular. Sim. Seria melhor ela passar no ortopedista e averiguar o que está acontecendo. Mas para afirmar que seria uma dor decorrente do Parkinson, precisa mais coisas. Geralmente é uma dor generalizada, mais na coluna, né, em todo o corpo. E assim, a dor dos pacientes que têm movimentos mais lentos, como a doença de Parkinson. Muita gente fica na dúvida também, doutor, se a doença causa algum tipo de atrofia, eu acho que é esse nome que se usa, nas articulações, porque tem algumas pessoas que realmente, sem ter o diagnóstico de Parkinson, acabam tendo tantas dores nas articulações que elas começam a atrofiar, a ter alguma dificuldade. Não. Já conheci, inclusive, uma pessoa assim. Isso é da doença de Parkinson? Não. Isso normalmente é mais parecido com artrite reumatoide. O paciente com doença de Parkinson não tem atrofia dos músculos. Nas fases muito avançadas, né, fases mais de 20 anos de doença, ele tem rigidez, ele não consegue movimentar adequadamente, mas atrofia é difícil. Exatamente, olha aí, vamos esclarecer tudo, viu? Mais uma pergunta aqui no telão, vamos lá, produção. Bom dia, tenho 55 anos. De vez em quando eu sinto uns tremores que começam nas mãos e depois passa para as pernas. Isso tem a ver com essa doença? Não é compatível, né? Esses tremores que ela está sentindo, que muda, que às vezes sente, passa, provavelmente é um quadro de ansiedade. Mas precisaria avaliar para afirmar. Interessante também, né? Porque às vezes a gente sente algum tipo desses sintomas que poderia ser de Parkinson, mas que pode estar acometido de outras doenças. Então, bom procurar um especialista para já ter esse diagnóstico. Isso. Agora, falando nessa questão de tremor, que a gente viu aí que todo mundo está preocupado. O que seria de fato algo que realmente só dá na doença de Parkinson com relação a esse tremor? Assim, algo visual que a gente possa ver. Isso aí é da doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson ele é unilateral. Geralmente atinge mais um lado, começa pelo lado dominante, e vai progredindo lentamente. Ele não fica, dá e passa. Ele quando se estabelece... Sempre a pessoa vai estar tendo aquilo ali. Sempre ele tem, e é principalmente quando ele faz movimentos, né? Tipo andar, pegar algum objeto. Mas você observa também no repouso, né? Ele é muito característico quando ele está com as mãos relaxadas, a gente observar isso. A parte neurológica na doença de Parkinson, quais são os prejuízos e, vamos dizer, os comprometimentos que tem? O paciente com doença de Parkinson, em tese, ele não tem comprometimento da memória. Só em fases muito avançadas pode acontecer, mas a memória ele não vai ter prejuízo. Ele vai ter dificuldade nas funções executivas, de executar algumas tarefas motoras, né? Por exemplo, abrir garrafas, fazer algumas tarefas manuais. Isso ele vai ter dificuldades com as fases avançadas. Que outras doenças podem se agravar, podem ou até mesmo surgir por conta da doença de Parkinson? Veja, a doença de Parkinson ela não tem relação assim com outras doenças específicas. Existe parkinsonismo atípico, que o paciente tem todos os sintomas da doença de Parkinson e mais outros, por exemplo, déficit de memória ou hipotensão postural, uma tendência a quedas, aí são outras doenças. O Parkinson atípico que acontece em 10% dos casos, mas normalmente a doença de Parkinson não vem associada com outras doenças. Tá agora, se tiver diabetes, por exemplo, ela piora
o avanço da doença. O prognóstico, né? Os pacientes que têm Parkinson e diabetes, eles têm uma progressão pior. Olha aí, muita coisa que a gente fica aqui querendo clarear. Tem mais uma pergunta? Vamos colocar aqui. Bom dia, eu sou Maria de Cabedelo, tenho 54 anos. Todas as manhãs eu sinto tremores nas mãos. O que eu posso fazer? Aí, preocupação. E a maioria tem essa idade aí, né? Ela tem que procurar primeiro passar uma consulta com o neurologista para diminuir essa preocupação dela. Né? Nem sempre esses tremores, eles são representantes de Parkinson e nem sempre também são tremores essenciais. O mais comum que tem tremores é tremor essencial. A doença é benigna, né? E a idade, geralmente, que começa a surgir os sintomas ou alguma coisa do tipo, é a partir de 50 anos? É a partir de 60 anos. A partir de 60 anos. A doença de Parkinson clássica. Agora, tem as formas juvenis, né? Parkinson juvenil, que é o caso dessa jornalista. E isso, 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Eu já operei pacientes com 42 anos. Olha aí. E em que situações vai para a operação? O paciente tem que ter pelo menos 5 anos de doença e chegar numa fase em que os medicamentos não estão controlando os sintomas. Né? Ele toma um remédio e o efeito passa com poucas horas, 2 horas, 3 horas, então ele fica muito limitado para suas tarefas rotineiras. Aí é o momento de pensar na cirurgia. Né? Aí a cirurgia é um marca-passo, é uma tecnologia bem avançada, a gente faz um implante no cérebro com uma bateria aqui semelhante ao marca-passo cardíaco. E a gente consegue controlar os movimentos do paciente, os sintomas, cada vez que ele vem no consultório, com um tablet. Olha aí, tá vendo aí, pessoal? Olha, se eu pudesse, doutor, a gente ficava falando sobre isso muito tempo, porque você viu aí o tanto de gente que quer tirar as dúvidas. Mas eu quero agradecer a sua participação, deixa aí os últimos minutos para as suas finalizações e para onde a gente pode te encontrar para conversar mais nas redes sociais. Eu queria que você deixasse aí esse recadinho para a turma de casa. Sim, doença de Parkinson tem tratamento, as pessoas... Hoje em dia é possível ter uma boa qualidade de vida, com muita informação e com um tratamento adequado. Né? Então as pessoas têm direito a tratamento medicamentoso e cirúrgico, tanto pelos convênios quanto pelo SUS. É importante que as pessoas saibam que o direito a esse tratamento cirúrgico, que é uma cirurgia que é relativamente cara, mas ela é garantido pelas autoridades sanitárias e também pela saúde suplementar. Né? E também estou disponível para mais informações. Quem quiser tirar informações pode ir direto no meu Instagram, Dr. Newton Magalhães. Pode mandar uma mensagem no direct que eu posso continuar tirando as dúvidas pessoalmente. Aí, obrigada, viu, doutor Newton? Muito obrigada mesmo, tá bom? Gente, olha que assunto interessante, não é? Mas olha, a gente vai estar trazendo todos os dias alguns médicos, orientar o pessoal aí de casa, inclusive já pedir à produção, que a gente vai fazer disso aqui realmente algo para esclarecer a população no nosso dia a dia. São doenças que a gente é acometido e que muitas vezes no consultório a gente não tem como falar. E quando a gente traz o especialista aqui, o pessoal de casa interage, a gente tem realmente aquela, digamos assim, aquele sentimento de que estamos fazendo a coisa certa, e eu gosto muito de ter esse feedback de vocês aí de casa, tá bom? Mas agora eu vou chamar uma pessoa que vai dar um close junto comigo.